No livro de Apocalipse, o termo Babilônia se refere a um império de domínio global e sobre os seres humanos. Sua influência maligna está visivelmente presente nos dias atuais. E agora, como viveremos? Como proteger nossas famílias? Somente uma igreja alicerçada na palavra de Deus terá poder e autoridade para vencer este mundo mau. A Bíblia Sagrada tem a orientação para o povo de Deus. Neste terceiro trimestre, nas lições bíblicas adultos da CPAD, estudaremos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Em 13 lições rigorosamente preparadas pelo pastor Douglas Batista, veremos como a deturpação das doutrinas bíblicas prejudicam a busca por uma vida de santidade, a crescente desconstrução do gênero humano, a necessidade de cultivar uma convicção cristã diante desses e outros desafios, sendo a Igreja do Deus vivo nesse mundo. Adquira hoje mesmo a sua revista Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. A Igreja diante do espírito da Babilônia. Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar convosco mais uma vez, agora no terceiro trimestre de 2023, com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quero também agradecer ao pastor Wellington da Costa Júnior, presidente da CGDB, pastor Wellington Bezerra da Costa, presidente do Conselho Administrativo da CPAD, Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor executivo da CPAD, e ao pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações. Neste terceiro trimestre, gostaria também de aproveitar e divulgar a todos os professores, alunos e superintendentes o livro auxiliar, tão importante para o aprofundamento e o preparo na ministração das lições bíblicas. Os irmãos podem consultar o site da CPAD ou a livraria mais próxima e adquirir o seu exemplar. Antes de entrarmos na lição de número 1, propriamente dita, gostaria apenas de apresentar algumas conceituações para que nós possamos refletir. A proposta desta temática é de que estamos vivendo um tempo de narrativas. Vivemos um tempo de cultura de cancelamento. Nós vivemos uma época em que a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de culto e a liberdade de crença estão sob ameaça. Assim, a pregação das doutrinas bíblicas passaram a ser alvo de patrulhamento ideológico. A defesa da fé ortodoxa é classificada como discurso de ódio e enquadrada como sendo homofóbica, preconceituosa, retrógrada e discriminatória, dentre outros termos pejorativos. Não obstante, apesar destas perseguições e ataques, a Escritura nos exorta a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, segundo o apóstolo Judas, capítulo 1, verso 3. Nesse contexto, as lições bíblicas retratam que a Igreja de Cristo tem atravessado um período de desconstrução da fé bíblica. Atravessamos um período em que o espírito da Babilônia está dominando o comportamento da sociedade em que nós estamos inseridos. Portanto, as lições bíblicas desse trimestre pretendem ser um guia que revele esses problemas e, ao mesmo tempo, promova orientação e aconselhamento pastoral para a igreja.
os irmãos observarem a figura que aparece na capa da revista e também do livro auxiliar, vão observar um farol, porque esta é a proposta das lições bíblicas desse trimestre, ser um guia que traga à tona esses problemas e apresente soluções para este enfrentamento. Vamos agora então à lição de número 1, que tem como título A Igreja de Cristo diante do espírito da Babilônia. Ponto 1. Babilônia e seus significados. Subponto 1. A cidade-estado da Babilônia. A Bíblia menciona o termo Babilônia mais de 200 vezes. Na maioria destas vezes, refere-se à antiga cidade-estado situada em ambas as margens do rio Eufrates, na terra de Sinar. Babilônia também é chamada como cidade dos caldeus. Nimrod, de acordo com Gênesis capítulo 10, versos 6 a 8, se tornou o patriarca de duas grandes civilizações antigas, a Assíria e a Babilônia. Estas duas nações, por diversas vezes, foram empecilhos para a nação escolhida Israel. Os assírios levaram o reino do norte para o cativeiro, e os babilônios levaram o reino do sul para o cativeiro. Lá na Babilônia, entre outras ações, os babilônios praticavam o politeísmo, a promiscuidade moral, a imoralidade sexual e também a idolatria. Portanto, Babilônia representa devassidão, paganismo, sincretismo, violência e rebeldia aos mandamentos divinos. No subponto de número 2, nós tratamos a grande prostituta e a besta revelada ao apóstolo João na ilha de Patmos, registrado no livro de Apocalipse. Ali é apresentada uma grande prostituta com a qual fornicaram a humanidade. Assim, no texto bíblico, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 8, capítulo 17 e o versículo de número 5. Ainda sobre a grande prostituta e a besta, o apóstolo João contempla uma mulher montada sobre uma besta. Reitera-se que a figura dessa mulher é a descrição da própria prostituta. E a fera, ou a besta, trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Cristo. Desse modo, então, a grande prostituta é a mulher montada sobre a besta. E essa grande prostituta representa a prostituição espiritual, prostituição religiosa. Há também, no subponto 3, a descrição do nome mistério, a Grande Babilônia. Esse termo indica que Babilônia não é meramente um local geográfico, mas sim um simbolismo. E é sobre essa perspectiva que nós estudaremos estas lições, não buscando a posição geográfica, física, mas sim o que representa o espírito da Babilônia. Simboliza, então, espírito de perseguição, espírito de desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. O espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. É sobre esse contexto que as lições bíblicas são abordadas, apresentando a Babilônia
como o espírito que faz oposição a Deus, à fé cristã, aos valores cristãos e à autoridade bíblica. Desse modo, nós vamos tratar no ponto 2 o espírito da Babilônia atuando no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Apocalipse 17, verso 2. Como, por exemplo, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, amante do dinheiro e amante dos deleites. Aqui nós temos egocentrismo, materialismo e hedonismo, presente no sistema religioso por ação do espírito da Babilônia. Um outro ponto a ser destacado é que, na pós-modernidade, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. As pessoas não querem prestar contas a Deus e, buscando liberdade, andam pelo caminho desenfreado da imoralidade. Um outro problema é o ecumenismo doutrinário, que provoca a erosão da fé bíblica. Ainda no sistema religioso, temos o problema do relativismo, que rejeita a doutrina dos apóstolos e rejeita também a autoridade bíblica. No relativismo, não há verdade absoluta. No relativismo, se fala em verdades no plural. Também o humanismo, onde o homem é o centro do universo, há uma reinterpretação, uma ressignificação dos mandamentos para atender os interesses promíscuos do homem caído. O sincretismo religioso é um outro problema que mistura sagrado e profano. Tudo isso sob o viés do espírito da Babilônia. No sistema político e cultural, nós temos as pautas progressistas, que atuam na cultura e também no sistema político. As pautas progressistas são inversão de valores, que são impostos à sociedade numa afronta clara à cultura cristã. Por exemplo, apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e a prostituição. Ainda no sistema político, nós temos um patrulhamento ideológico, tanto político quanto cultural. O patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar das pautas progressistas já aqui citadas. Claro que não citamos todas elas. É um leque enorme de pautas progressistas, mas todas elas contrárias à fé cristã. Assim, o patrulhamento ideológico ataca quem ousa discordar desta imposição de valores seculares à sociedade. Também o ativismo judicial censura e sentencia quem defende os valores bíblicos. Lamentavelmente, esta é uma verdade. No livro auxiliar, que quero destacar mais uma vez, trazemos informações sobre esse ativismo judicial e os irmãos poderão ter maiores subsídios para apresentar essa temática na sala de aula. E ainda nós temos nesse ativismo político e cultural a grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovendo doutrinamento contrário à fé cristã. E assim, coagida pelo politicamente correto, por aquilo que está em voga, pelo status quo imposto à sociedade, a humanidade, de um modo geral, assimila e defende essa nova cultura contrária aos valores cristãos. Também nós temos no sistema econômico a atuação do espírito da Babilônia. Por exemplo, o enriquecimento de mercadores, conforme Apocalipse 18:3,
se dá pela exploração da luxúria, da licenciosidade promovida pelo espírito da Babilônia, cada vez maior em nossa sociedade. O comércio e também o governo subornam os cidadãos por avareza, por dinheiro e por poder. Isso desencadeia um consumismo desenfreado, um materialismo exacerbado. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira de ordem ilícita e imoral em prejuízo do seu próximo, promovendo corrupção, suborno, dentre outras atrocidades. Assim, a sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e, já citado aqui, do consumismo desenfreado. Ainda, esse materialismo promove deleites e autossuficiência, conduzindo o ser humano a confiar no dinheiro e não confiar em Deus. Os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor de quem adota os princípios bíblicos. Nós vivemos esse tempo. O espírito da Babilônia, que é um simbolismo já aqui citado, contrário à fé cristã, e atua no poder econômico, político, cultural e religioso, preparando o caminho para o advento do anticristo. Como a igreja deve então se posicionar diante do espírito da Babilônia? Primeiro, a igreja precisa manter a ortodoxia bíblica. Ou seja, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Ela é universal porque as suas doutrinas valem para todas as culturas, para todas as épocas e para todos os tempos. Ela é imutável, ela não muda, não se altera, não se modifica. Porém, nós precisamos viver a fé ortodoxa e praticar a ortopraxia, que significa pregar e viver o que se prega, porque, do contrário, nenhuma utilidade haverá no combate ao espírito da Babilônia, apenas nós temos um discurso vazio, sem a prática da nossa fé cristã. Um outro ponto a destacar, a posição da igreja é de formar o caráter do cristão. O caráter do cristão se refere a uma nova vida, a um novo modo de pensar, um novo modo de agir daqueles que pertencem a Cristo, segundo Efésios 4, 22 a 30. E nesse sentido, se faz necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. O fruto do Espírito produz amadurecimento espiritual e capacita o cristão a enfrentar as mazelas de seu tempo sem ser coagido ou sem ser também colocado contra a parede e ainda levá-lo ao caminho da apostasia ou de se afastar da presença de Deus. Portanto, a formação do caráter cristão é indispensável. Por fim, é preciso preparar a igreja para aguardar a volta de Cristo. Sabemos que esta dispensação, a dispensação da graça, vai findar com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Assim, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Portanto, amados irmãos, esta lição de número 1 propõe a alertar a igreja sobre a presença do espírito da Babilônia em nossa sociedade, lembrar que esse espírito atua no sistema religioso, político, econômico, cultural e que nós precisamos, enquanto cristãos, defender a fé bíblica, formar o caráter cristão e preparar a igreja para a vinda do Senhor. A proposta não é trazer à igreja nem um tipo de preocupação em relação aos fatos que estão acontecendo. Ao contrário, a proposta é de despertar a igreja a olhar para cima, como disse Jesus Cristo. Quando estas coisas começarem a acontecer,
levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Até a próxima lição. A paz do Senhor. Exercite o amor ao próximo e a obra de Deus. Participe da campanha Eu Faço Missões 2023. Entre 10 de junho e 10 de novembro, ajude a Sename, Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil, a investir em projetos de evangelização. Detalhes em eufaçomissões.com. Quem doa para missões se torna participante das recompensas desse trabalho. Realização Sename. Apoio CGADB e CPAD.